começar o nosso culto, culto de adoração, culto de louvor ao nosso Deus. Nós vamos ler 2 Crônicas 6:21 e Salmo 141, 2. Diz assim a palavra do Senhor. Ouve, pois, as súplicas do teu servo e do teu povo Israel, que se fizerem neste lugar, e ouve todo o lugar da tua habitação, desde os céus. Ouve, pois, e perdoa. Suba a minha oração perante a tua face como incenso, e as minhas mãos levantadas sejam como o sacrifício da tarde. Amém? Vamos adorar, vamos louvar ao Senhor. Salmo 1. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo. As suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Por isso, os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Salvador, outro igual não há.
as maravilhas de teu amor. Vamos orar, vamos interceder uns pelos outros. Nunca tivemos tanta necessidade, ou pelo menos percebemos tanta necessidade de orarmos uns pelos outros, mas a oração ela é sempre eficaz, ela é sempre bem-vinda, ela é uma ordenança do nosso Senhor. Nós devemos orar sem cessar e por isso vamos buscar a Deus em oração neste momento. Oremos. Senhor Deus, nosso Pai, te agradecemos, Senhor, por mais uma vez estarmos diante de Ti, Senhor, como povo Teu, Senhor. Nós te louvamos, ó Deus, pela Tua proteção, pela Tua graça, Senhor, pelas Tuas misericórdias. Misericórdias estas, Senhor, que nós pedimos, Senhor, esteja
agindo em nossas vidas através delas, Senhor. Cuidando, meu Deus, do teu povo, curando, ó Deus, os enfermos, restaurando aqueles que têm vivido dias difíceis, Senhor. Restaura espiritualmente, restaura fisicamente, Senhor, restaura financeiramente, para que essas pessoas, para que nós, ó Deus, possamos te louvar, Senhor, com todo o nosso amor, com todo o nosso ser, com todo o nosso entendimento e principalmente com toda a nossa força, Senhor. Por isso pedimos, restaura-nos, Senhor. Esteja, ó Deus, visitando enfermarias, visitando hospitais, visitando UTIs, Senhor, visitando os lares dos nossos irmãos que estão participando deste culto, ó Deus. Ó Deus, que hoje seja dia de salvação, Senhor, abençoe para que as pessoas tenham o coração transformado pelo Teu Santo Espírito neste dia, Senhor. Nós te pedimos, Senhor, que as Tuas bênçãos continuem nos alcançando, Senhor, e que a Tua palavra que será ouvida, recebida nesta noite, Senhor, toque fundo aos nossos corações e faça uma profunda transformação nas nossas vidas e na vida daqueles que nos cercam, Senhor. Esteja abençoando o pastor, sua família, abençoando, ó Deus, a Tua igreja. Essa é a nossa oração com o perdão dos nossos pecados. Em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém, Senhor. Eu olho para a cruz e para a cruz eu vou do seu sofrer participar, da sua obra vou cantar. Meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Pela cruz me chamou e gentilmente me atraiu, e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantando o seu imerecida vida, de graça recebi, por sua cruz, da morte me livrou, trouxe minha vida. Eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu.
atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado, o seu amor pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado, o seu amor, por esse amor me libertou, quebrantado, o seu amor. Boa noite, com alegria e satisfação no coração, estou mais uma vez para transmitir a palavra de Deus, a mensagem desta palavra maravilhosa. Hoje eu vou ler os versículos 6 e 7 de Filipenses, capítulo 1. Filipenses 1, versículos 6 e 7. Diz o apóstolo Paulo à igreja de Filipe: estou convencido de que aquele que começou boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo. É justo que eu assim me sinta a respeito de todos vocês, uma vez que os tenho em meu coração, pois quer nas correntes que me prendem, quer defendendo e confirmando o Evangelho, todos vocês participam comigo da graça de Deus. Amém. Palavra maravilhosa, e baseado nesta mensagem, nós vamos falar sobre a maravilhosa obra de nosso Senhor Jesus Cristo em nossa vida. A maravilhosa obra de Jesus em nós e por nós. Então nós vamos falar sobre isto. Quando nós falamos em salvação, devemos pensar justamente sobre a nossa impossibilidade de alcançarmos a vida eterna. Isto é evidente na palavra de Deus, mostra que nós não temos nada a oferecer a Deus e que vivemos então uma vida que não agrada a Deus. O profeta Isaías, quando fala sobre a nossa justiça, ele diz que a nossa vida, as nossas obras são como trapos de imundícias diante de Deus, não tem valor algum. Por isso Paulo declara nesse versículo 6 de Filipenses 1, que aquele que começou boa obra em vós vai aperfeiçoá-la até o dia de Cristo. Jesus Cristo veio ao mundo para resgatar as pessoas do pecado, da condenação, da escravidão, das trevas, e então fazer dessas pessoas a igreja de Deus, a igreja de Cristo, a sua igreja aqui nesse mundo. E o objetivo dele é formar e trabalhar nessa igreja, nas pessoas,
para que elas adquiram dele a perfeição. Por isso que nós podemos ver em Efésios 5, 26b e 27, 25b a 27, então nós podemos ver que Cristo amou a sua igreja e a si mesmo se entregou por ela, diz o apóstolo Paulo, para que a santificasse, essa igreja, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, pela sua palavra, para apresentar a si mesmo essa igreja como igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Então Jesus, ele veio para resgatar as pessoas, colocá-las na sua igreja e trabalhando nessas igrejas, nessas pessoas que estão na sua igreja, aperfeiçoando para o grande dia do encontro da igreja com o noivo que é Jesus Cristo. Por isso é maravilhoso a gente observar como começa a salvação, como continua a salvação e como Deus trabalha em nós, por nós e em nós, para que nós sejamos então perfeitos diante dele. Primeiro ponto que nós destacamos nesta obra de Deus em nós, Jesus, quando estava prestes a ir para os céus e a ser crucificado e depois ressuscitar e voltar para os céus, ele disse que era preciso que ele fosse, porque o Espírito Santo precisava vir. E uma das missões que Jesus fala que o Espírito Santo faria então nesse mundo era justamente convencer o pecador do seu pecado, da sua condição degradante e da condenação que estava ou que está por vir na vida do pecador. Então, Jesus teve essa preocupação de dizer, olha, quando o Espírito Santo vier, então ele vai convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. É Deus trabalhando no homem. O próprio Jesus disse, ninguém pode vir a mim se o Pai não me enviar, não me der essa pessoa. Então é a obra de Deus sendo começada na vida do pecador. E o Espírito Santo, então, ele veio com esta missão. Por isso que Jesus disse, quando ele vier, ele vai convencer as pessoas da situação de condenação, da situação do pecado na vida das pessoas, e elas vão então levadas, motivadas pelo o Espírito Santo, ele vai mostrar que há uma condenação à vista se eles não aceitarem Cristo, e essas pessoas vão se render ao Senhor. Então, o Espírito Santo faz então a primeira obra no nosso coração. E outra coisa dentro desse trabalho, desta obra que Deus começou, está aperfeiçoando e vai terminar em nós, ele então nos vivificou, ele nos vivifica, porque
palavra de Deus diz que o pecado, então, ele nos matou espiritualmente e nós estamos mortos nos nossos delitos e pecado. Por isso que Paulo, em Efésios 2:1, ele fala: e ele nos deu vida, estando nós ainda mortos em delitos e pecados. Então, é a segunda coisa que Deus faz na nossa regeneração, na nossa transformação, é nos vivificar. Nós estamos mortos nos nossos delitos e pecados. Todos aqueles que não têm Cristo estão e precisam então do toque de Deus, da ressurreição espiritual de Cristo nas suas vidas, para que possam então se salvar, levantar, viver novamente. E nós lemos lá em Filipenses 2:13, e a vós outros que estáveis mortos, diz o apóstolo Paulo, pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, cancelando o nosso pecado para que nós pudéssemos agora ter vida. Outra coisa, nesta obra de Deus que ele está realizando em nós, ele nos deu a fé para que nós pudéssemos crer em Cristo Jesus. Quando o escritor aos Hebreus fala sobre isto, ele diz que nós devemos correr a nossa carreira cristã, devemos viver a nossa vida cristã, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus, o Cristo, o Redentor, aquele que morreu para nós, por nós. Então, olhando para Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Paulo fala ainda em Romanos 10:17, ele declara o seguinte: assim a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Nós ouvimos a palavra de Deus, a fé salvadora vem sobre nós, na nossa vida, no nosso coração, para que nós então possamos depositá-la em Cristo Jesus. A fé que Deus nos dá não é para crer em Paulo, não é para crer em Maria, não é para depositar em nenhum outro santo, mas é uma fé exclusiva e que nós temos que depositá-la em Cristo Jesus, crer no que ele fez por nós, a obra que ele realizou então por nós. E em quarto lugar, a quarta ação de Deus na realização desta obra maravilhosa que ele está aperfeiçoando em nós até o dia de Cristo, ele nos gerou de novo. Nós já falamos que estávamos mortos e nós éramos então pecadores, indignos, vida depravada, vida que não agrada a Deus, vida que realmente é vivida de forma contrária ao projeto, ao propósito de Deus na nossa vida. Então nós recebemos dele, pelo seu poder, um novo nascimento. É por isso que Paulo fala que aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas passaram e eis que tudo se fez novo. Tudo se tornou novo na nossa vida no momento em que nós aceitamos Jesus Cristo, fomos alcançados por Cristo, fomos recebidos
por Cristo e então passamos a ser novas criaturas diante de Deus. Em Efésios 4, 24, nós lemos: e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus em justiça e retidão, procedente da verdade. Nova pessoa, nova criatura somos nós, e isto é uma obra de Deus em nós. Ele realiza essa obra. Paulo fala ainda em Gálatas 6,15, diz: pois nem a circuncisão é coisa alguma, nem a incircuncisão, mas o ser nova criatura, isso que importa para Deus, isso que é importante na vida cristã, é o ser uma nova criatura. Em quinto lugar, quinta verdade desta obra que está sendo feita, que foi começada, está sendo realizada por Deus em nós, Ele implantou sua palavra no nosso coração. Quando Ele fala na carta aos Hebreus para os judeus, Ele dizia, né, da nova aliança. Então Ele fala da bênção da nova aliança, e Ele diz que realmente Ele ia implantar a palavra dele em nós, no nosso coração. Nós vemos isto lá em Tiago 1:21 também. Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, palavra de Deus, a qual é poderosa para salvar vossa alma. Então, no Velho Testamento, a palavra não estava implantada no homem, né, no judaísmo, mas agora na nova aliança, a palavra de Deus é implantada no nosso coração, e por isso que o Espírito Santo está em nós, para nos fazer lembrar a palavra, para nos revelar, guiar a verdade. Então, nós temos em nós a palavra implantada. Em Hebreus 8:10, nós lemos: a lei foi imprimida, né, a palavra de Deus foi imprimida na mente e inscrita no nosso coração. Foi imprimida na nossa mente e inscrita no nosso coração por Deus na nova aliança. Nós podemos ver também que o nosso corpo, nós podemos ver, então, em sexto lugar, né, que nós fomos selados com o Espírito Santo de Deus. A vida cristã, ser conduzida por nós mesmos, é algo impossível. Nós somos frágeis, limitados, nós somos fracos e pecadores, indignos. Então o Espírito Santo, Deus nos selou com o seu Espírito Santo, colocou o seu Espírito em nós, como também propriedade de Deus, dizendo: olha, vocês agora me pertencem, vocês minha propriedade, e vocês por isso vão ser ajudados pelo Espírito Santo para que vocês possam cumprir o propósito de vocês como minha propriedade. E então nós somos selados com o Espírito Santo da promessa. Paulo diz isto lá em Efésios 1:13, ele disse: em quem também vós, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele crido, foste selado com o Espírito Santo da promessa.
Então, podemos ver que a partir desse momento, temos que entender alguns pontos importantes sobre isto, sobre o selo do Espírito Santo, sobre a dádiva do Espírito Santo nas nossas vidas. Em primeiro, nosso corpo foi feito santuário de Deus, porque o Espírito foi colocado em nós, santuário de Deus. Paulo escreve isso em 1 Coríntios 6, versículo 19, ele diz: acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que está em vós, o qual tendes da parte de Deus e que não sois de vós mesmos? Então, isto é uma verdade. Então, nós precisamos saber como usar o nosso corpo, né? De que modo devemos usar, o que fazer do nosso corpo, porque ele é o santuário do Espírito Santo. As pessoas, às vezes, vivem maculando o seu corpo no pecado, mas não entende essa verdade. Meu corpo pertence ao Senhor, porque é o templo do Espírito Santo. E por isto também nós somos guiados pelo Espírito Santo. Romanos 8,14, Paulo diz: pois todos que são guiados pelo o Espírito de Deus são filhos de Deus. Se nós somos filhos de Deus, propriedade de Deus, nós somos conduzidos pelo Espírito para que não façamos algo desagradável, pratiquemos então algo desagradável, praticamos coisas que não vêm agradar ao Senhor. Também, pelo fato de termos Espírito Santo, agora o Espírito é o penhor da nossa herança. Nós temos uma herança, somos herdeiros com Cristo, né? Somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Temos essa herança e o Espírito Santo é a garantia de que esta herança vai ser nos dada. O versículo 14 de Efésios 1 diz: o Espírito Santo, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da nossa propriedade em louvor da sua glória. Então nós temos o Espírito, nosso corpo é o templo dele e ele também é o penhor, a garantia da nossa herança que Deus deu para provar que a nossa herança nos céus é uma verdade indiscutível, porque é a verdade de Deus, absoluta de Deus. Em sétimo lugar, 7 bênçãos que Deus nos concede nesta ação, né, na obra que Ele está realizando em nós, Ele nos justificou. Esta é uma palavra maravilhosa do Evangelho, né? Justificados. Quer dizer, Deus declarou que nós não devemos nada, que o nosso pecado foi cancelado. É mais ou menos, Paulo escreve aos Romanos, que nós fizemos uma troca pela fé em Cristo, então Cristo assumiu os nossos pecados e nos deu os seus méritos para a nossa vida, né? E agora, diante de Deus, quando Deus nos olha, Ele não vê os nossos pecados, mas vê a obra que Cristo fez em nós. Nós fomos declarados justos pela fé em Cristo Jesus. Nós lemos isso em Romanos 8:33. Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus, é Deus quem os justifica. Ninguém mais pode acusar os escolhidos, justificados de Deus. Romanos 5:1, Paulo diz: justificado, pois, mediante a fé, agora temos paz com Deus por meio de nosso Senhor
Jesus Cristo. Não há algo mais, vamos dizer, extraordinário do que isto na nossa vida, ter paz com Deus e paz com Jesus Cristo, porque nós fomos justificados pela fé em Cristo Jesus. E nós podemos ver que em Atos 13:39, e por meio dele, todo o que crê é justificado, de todas as coisas das quais vós não pudestes ser justificado pela lei de Moisés. Então, pela fé em Cristo, nós somos justificados. O profeta Isaías, quando fala a respeito da obra de Cristo, daquilo que Cristo sentia ao realizar o cancelamento do pecado da nossa vida, lá na cruz do Calvário, quando morreu, ele fala o seguinte, Isaías 53:11, ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma, do seu sacrifício, e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento, justificará muito, porque a sua iniquidade, ou a iniquidade dele, levará sobre si na cruz do Calvário. Fomos justificados por Deus, nada devemos. Concluindo então, essa obra vai ser completada um dia, quando Cristo voltar. Por isso, quando nós olhamos para a Bíblia falando sobre salvação, podemos ver 3 tempos do verbo salvar, né? Salvação em 3 tempos, passado, presente e futuro. Nós lemos isto aqui em 1 Coríntios 1:18, diz, certamente a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que fomos salvos, passado, dia que cremos em Cristo, fomos salvos da condenação do pecado. É o poder de Deus, então, para aqueles que foram salvos, a palavra da cruz. E também nós podemos ver que o tempo presente da salvação na nossa vida. Filipenses 2:12, assim, pois, amado meus, como sempre obedeceste, não só na minha presença, porém, muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Então, o desenvolver a salvação significa colocar a nossa vida num processo de santidade, de obediência, de dedicação, de consagração a Deus. Quer dizer, isso nós fazemos todos os dias, então é o tempo presente da nossa salvação, a salvação do domínio do pecado na nossa vida. E, por último, o tempo futuro da salvação, aquilo que ainda vai acontecer, aquilo que Paulo diz, né? Ele vai aperfeiçoar esta salvação até o dia de Cristo. Então, nós lemos isso em Romanos 13:11, e digo isto a vós outros, que é tempo, né? Já é hora de despertardes do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Quer dizer, Paulo está falando, Cristo vai voltar e a nossa salvação, a concretização desta salvação está para acontecer, está mais perto de nós do que quando aceitamos Cristo, do que quando nos convertemos. Ele está falando então do dia em que nós formos levados
para a presença do Senhor, receberemos um novo corpo, um corpo semelhante a Deus, a Jesus. Por isso que João fala, meus amados irmãos, nós não sabemos o que seremos, mas de uma coisa nós sabemos, que quando Ele vier, nós seremos semelhantes a Ele. O objetivo de Cristo é aperfeiçoar a nossa vida, nos fazer santo, irrepreensível, sem mancha, sem ruga, espiritualmente falando, para que nós possamos encontrá-lo no céu. E a salvação, então, será concretizada, será eternizada na nossa vida. Que Deus nos abençoe nesse momento. Amém. Meu amigo está seguindo nesse escuro mar do pecado que procura tua naufragar. Meu amigo está seguindo por perigo sem igual. Está seguindo para o porto divinal, mas além já vês a praia do celeste lar, povo eterno e bem seguro, lá vais repousar. Está seguindo por perigo sem igual. Meu amigo está seguindo para o porto divinal. Sem o guia Jesus Cristo, hás de perecer, só conseguirás salvar-te.